a primeira coisa que você tem que entender quando você vai fazer um relatório, seguindo o GRI principalmente, é entender essa lista de disclosures, tá? Então, eu aconselho vocês pegarem essa listinha, baixar o GRI lá, olhar item a item, de fato, entender o que pode ser cobrado ali, tá? Por que isso é importante? Porque a segunda etapa aqui é justamente você conseguir selecionar alguns disclosures, especificamente disclosures das normas temáticas, né? Ou seja, você tem essas normas. Esse aqui é obrigatório, acabou. Isso aqui é setorial, você pode usar como referência se você não tiver um setor específico. Mas essas normas temáticas aqui é justamente as normas que você tem que entender, item a item, para você saber o que você pode reportar. E aí, o que é importante é você selecionar esses disclosures fazendo uma relação de disclosures com seus temas. Isso aqui é muito importante você fazer. Porque, considerando que você a gente está fazendo a parte de relatório, né? Vamos considerar que você está utilizando o GRI numa fase anterior, numa fase de início da gestão de responsabilidade da empresa. Ou seja, você fez um diagnóstico lá, vou usar a plataforma da Rasio. Fez uma conta grátis na plataforma da Rasio, fez um diagnóstico para entender como é que está a gestão da empresa atualmente, com a conta grátis, fez a materialidade, ou seja, identificou os temas materiais da sua empresa, e agora você vai pensar no como você vai fazer a gestão de sustentabilidade da sua empresa, tá? Quando você vai fazer a gestão de sustentabilidade da sua empresa, você precisa relacionar, e é interessante você conseguir relacionar a lista de temas materiais com eventuais disclosures que você vai relatar. Isso já vai te dar uma ideia do que você deve se preocupar, como você deve se preocupar com relação à gestão daquele tema. Então, essa relação, esse par disclosure tema, é muito interessante para você já pensar no seu relatório, você também pensar na sua gestão de sustentabilidade, tá? Se você olhar o GRI 3, se eu não me engano, onde você tem que falar especificamente sobre a gestão do tema material, tem uma série de perguntas lá. Eu não vou entrar aqui, porque não faz sentido. Tem uma série de perguntas aqui que você deve reportar. Ó, a gestão de temas materiais, GRI 3.3. Ó, isso aqui, ó. Você tem que descrever várias coisas de como você faz a gestão do tema material. Essas várias coisas aqui, normalmente, a gente já percebeu que um padrão interessante dessa relação é você saber quais são as políticas de gestão daquele tema, ou seja, o que são as políticas? Então, como você gerencia aquele tema, eventualmente o que você planeja fazer, ou seja, as políticas daquele tema específico. Eu não vou entrar no mérito e discutir o que é política, mas quais são as políticas de gestão daquele tema, quais são as ações, as medidas que você está fazendo para gerir ou evoluir aquele tema e quais são os indicadores. Então, é bem comum existir essa cobrança no relato de quais são as políticas que você tem de gestão daquele tema, quais são as medidas, os projetos, as ações que você faz para gerir e melhorar aquele tema e quais são os indicadores relacionados àquele tema. Com essas três ações, você consegue, a partir do disclosure, a partir do seu estudo, gerenciar o seu tema e selecionar o que você vai reportar, como você vai reportar. Né? Quando você faz essas três coisas, você pensa nesses três tópicos específicos, você consegue, por exemplo, responder. Aí eu vou voltar aqui para o início. Consolidado. Você consegue responder aqui no início esses temas aqui, ó, por exemplo. Ó, emissões. Você consegue responder, por exemplo, isso aqui, ó, o seu disclosures. Ó, aqui, ó, recomendações do nosso setor. Você tem que dizer como é que foi a gestão do tema e você tem que descrever as medidas tomadas para gerenciar a queima e melhoração atmosférica, ou seja, quais são as medidas que você tem que você fez para gerenciar aquele tema. Nesse conteúdo 3.3, ele vai justamente dizer quais são as políticas que você tem que ter. Então, é bem comum, e isso varre, essa questão de políticas, medidas, projetos, e depois indicadores que entram aqui, eles são basicamente para todos os temas que você tem. Se eu entrar, por exemplo, no outro tema aqui em material, esse aqui é relato de emissão. Eu vou entrar aqui agora em outro tema material,
que é o tema Adaptações e Resiliência e Transições Climáticas. Você vai perceber que tem as mesmas perguntas. Ó, recomendação 3.3, que vai te perguntar quais são os impactos, quais são as políticas, blá, blá, blá. E vai, ó, políticas, ó, descreva as políticas, compromissos, ou seja, as medidas, as ações que você fez, relate o nível de cargo. É porque aqui, especificamente, as recomendações adicionais do setor é especificamente uma recomendação adicional para esse setor de óleo e gás falar sobre aquele tema material, né? Mas, então, ele acaba sendo muito específico em falar sobre economia de baixo carbono nos trabalhadores e nas comunidades locais. É bem específico para a atividade econômica desse setor, né? Mas um padrão, a gente consegue observar um padrão que você tem que descrever políticas, você tem que descrever medidas, você tem que descrever indicadores, que são esses aqui, ó. Quais são os indicadores? Potencial de emissão, risco, aplicações financeiras, que são os indicadores que você tem. Então, isso segue um padrão. E aí, o que eu quero dizer com esse item aqui 2? Selecionar a partir da relação disclosure e temas materiais. Ou seja, a gente está no momento, como eu disse, que você já fez a materialidade, já tem os seus temas materiais, você quer entender como você vai fazer a gestão desse tema, né? Ou você já está querendo relatar, que seja, né? Mas o ideal é que você faça a gestão do tema já considerando como você vai relatar, para você ter uma construção de relatório boa. Assim, vou refrasear aqui o que eu falei. Não é que você tem que construir a sua gestão de estabilidade pensando no relatório. Você tem que construir a gestão de estabilidade pensando em melhorar a estabilidade da sua empresa, né? Como que você vai avançar na gestão de estabilidade, né? Mas isso não quer dizer que você já não possa se preparar já para construir um relatório, né? O foco principal da gestão de estabilidade é avançar a gestão de estabilidade, não é construir o relatório. Mas uma estrutura organizada, já pensando no relatório, vai te otimizar o seu tempo, entendeu? Esse é o ponto. Então, quando você faz esse par aqui, ó, relação disclosure e temas materiais, é justamente isso aqui, ó. Você tem o tema material, que é relato, adaptações, resiliência e transições climáticas, e você tem a relação dos disclosures. Disclosure 3.3, disclosure 201.2, dos disclosure... tem mais aqui para baixo, ó. Disclosure, sei lá, acho que é só esse desse tema aqui. Vou pegar um outro exemplo aqui que está mais conciso, ó. 3.3, 305.7, 416.1. Você pode fazer deve fazer essa relação. E quando você faz essa relação, você acaba entendendo, pensando que você está na parte de gestão de estabilidade, você acaba conseguindo entender o que é interessante você medir, como você vai medir, quais são as políticas, quais são os projetos. Você faz as medidas que você faz e por aí vai. Então, essa relação aqui é muito importante, tá? Eu estou colocando esta etapa exatamente no momento em que você está fazendo a gestão de estabilidade. Mas se você já está na etapa de construção do relatório, não tem muito o que fazer. Você vai dizer o que você encontrar que a sua empresa já faz de forma não estruturada. Você tem que construir um relatório de estabilidade. Eu não vejo problema você construir um relatório sem ter essa estrutura. Só que você vai dizer o que você já faz, que normalmente a empresa já faz algumas coisas, mas você não vai ter provavelmente você não vai estar com esse processo estruturado de gestão de estabilidade para você conseguir relatar de forma adequada, mas você consegue fazer também. Beleza? Então é isso. Então a gente saiu dessa segunda etapa aqui, que é a seleção dos disclosures, né? Esse par, tema material, disclosures de RI. E depois você como aqui, eu entendo que vocês aqui não é a pessoa responsável por todos os temas materiais, né? E as ações e os indicadores de tudo. Normalmente, a gente, pela experiência aqui, eu consigo ver 2 perfis, tá? Um perfis de gestor de estabilidade, que podem atuar no relatório, que devem atuar no relatório. Às vezes, existe o perfil de gestor de sustentabilidade, que ele deve estar participando de forma ativa, porque ele é o responsável pela gestão de estabilidade da empresa, então ele entende o que foi feito, entende quais são os indicadores, entende quais são os temas, entende o processo de criação da materialidade, entende, participou da seleção dos indicadores, participou das políticas, cobrou as medidas, acompanhou as medidas, ou seja, ele é a pessoa principal na construção do relatório, representante da empresa, né? Só que para a construção do relatório em si, às vezes é muito interessante ter um outro responsável, que é o responsável pela construção do relatório em si.
Às vezes, esse papel é executado pela mesma pessoa, o responsável pelo relatório também é um gestor de estabilidade, mas ele está acumulando funções, né? Dá para fazer? Óbvio que dá. Mas se a intenção é a construção de um relatório muito específico, com um objetivo bem claro, para quem tá bem claro para quem você vai mandar, etc. e tal, talvez seja interessante você tem que construir com GRI, por exemplo, talvez seja interessante você ter uma pessoa responsável pelo relatório, em que ele vai avaliar as informações coletadas, ele vai pensar se aquelas informações de fato estão coerentes com relação a outros relatórios sobre idade, com relação a atender o critério do GRI ou não. Porque se você está pensando em construir um GRI, você eventualmente vai precisar de uma auditoria também. Então, às vezes, simplesmente você escrever sobre aquele tema ou escrever sobre aquele tópico não quer dizer que você está atendendo o que o GRI está pedindo. Então, é importante ter esse olhar crítico sobre a resposta que está sendo dada, entendeu? Para ela, de fato, atender o objetivo. Porque, às vezes, é comum responder o disclosure, mas não atender o que o GRI está pedindo. A resposta não atende. Então, por isso que precisa ter uma auditoria de terceira parte para validar aquilo lá e dar confiabilidade naquele relatório. Não só para isso também, né? Para validar as informações que estão sendo coletadas ali. Além de validar as informações, ele vê também o padrão, se de fato as respostas estão sendo coerentes e conforme o que o GRI pede. Então, isso é muito importante. Então, dado esses dois papéis principais aí na construção de relatório, a gente tem uma série de outros responsáveis que são as pessoas da área, né? Ou seja, as pessoas da área da empresa que entendem sobre o meio ambiente, vamos botar três cabeças, três principais. A pessoa responsável pelo social, a pessoa responsável pelo ambiente e a pessoa responsável pela governança. Essas três pessoas, elas vão responder, elas devem ter as informações necessárias para poder responder os disclosures do GRI e dar as respostas como que a sua empresa atua com relação ao gerenciamento daquele tema, né? Ou seja, quando você vai pegar aqui, por exemplo, relatos de emissões atmosféricas, e você tem que falar sobre as emissões de NOx e SOx, nem o gestor de estabilidade, nem a pessoa do relatório tem essa informação aqui de como que é feita essa gestão, né? Essas emissões atmosféricas. A pessoa mais indicada, provavelmente, é o gestor de meio ambiente, o responsável de meio ambiente, sei lá, o diretor de meio ambiente da empresa. Mas se ele não for a pessoa responsável por responder, ele é a pessoa indicada para indicar outra pessoa que responda naquele tema. Então, dependendo do tamanho da empresa, da estrutura da empresa que você está construindo no relatório, você começa a precisar identificar quem são os responsáveis. Então, parte de um organograma assim que você tem o gestor de estabilidade, o respondente, a pessoa que vai avaliar as respostas, o responsável pelo relatório. Obviamente, tem a diretoria da empresa, que vai ter que falar sobre algumas coisas da empresa, e você tem o responsável da área, do E, do S e do G. Esse responsável do E, do S e do G vai poder ou ele mesmo responder, ou ele indicar pessoas dentro da empresa que consigam responder sobre aqueles tópicos, né? Lembrando que a gente já foi feita essa seleção. Então, você tem uma lista de disclosures que você deve responder, e essa lista tem que ter o par de quem vai responder, né? E essa, para você ver, eu estou tentando descrever aqui, de certa forma, a complexidade que eu botei no anterior, a complexidade para a coleta de dados, para a construção dos relatórios. É isso que eu estou tentando explicar aqui nessa live. Então, você tem que identificar quem são os responsáveis. E isso, às vezes, não é simples, porque, às vezes, você tem diferentes pessoas que respondem uma mesma informação. Aí tem toda uma gestão de como essas coletas das respostas vai ser feita. A gente tem, no sistema da Rasio, justamente, eu não vou conseguir apresentar aqui, porque eu estou vendo que eu não vou conseguir nem terminar o que eu pretendo falar aqui hoje, mas a gente tem justamente um sistema que ajuda nessa gestão da coleta de respostas, tá? A gente identifica quais são os GRIs, a gente seleciona junto com o responsável da área da construção do relatório, quais são os disclosures, como é que são as perguntas e tal, é uma participação desse responsável pelo relatório, a gente acaba sendo o sistema de gerenciamento da coleta dessas respostas. E essas respostas, elas são complexas, normalmente elas são, é comum utilizar o termo de indicadores qualitativos, ou seja, perguntas a respostas, ou seja, textos mesmo, e indicadores quantitativos, que são tabelas, que tem que ter uma continha, que tem que ter um indicador calculado ali, e por aí vai.
Então, toda essa gestão da coleta, você pode conseguir, de repente, fazer numa planilha Excel, né? Se você tiver algum consultor aqui que faz com planilha Excel, é possível fazer. Mas aí você tem toda uma gestão de coleta de informação de muitas pessoas, que está descentralizado, de repente vai centralizar no e-mail, vai centralizar no Google Drive, você vai ter que fazer a gestão de quem respondeu, quem não respondeu. Então, o sistema da Hazel ajuda nessa etapa aqui, tá? A gente não entra muito na parte do mérito técnico de como é que estão aquelas respostas, se as perguntas estão certas, se não estão certas, se as respostas estão certas. A gente entra no mérito de facilitar a gestão dessa coleta de dados. Mas é possível fazer sem um sistema. Senão, muitas empresas fazem sem sistema, muitas consultorias. E também um processo de validação, né? Então, lembrando que se a gente tem uma estrutura de ESG, que tem um gestor principal lá do meio ambiente, e uma outra pessoa respondeu o disclosure X lá, de gás de efeito estufa, de repente vai ter a necessidade do gestor de meio ambiente, que é o chefe dele, é o diretor, validar aquelas informações para ver se elas estão coerentes. Então tem toda uma estrutura, né, de organização. Beleza? Então aqui a gente meio que acaba, entre aspas, o GRI. Porque GRI é isso. O que o GRI é? O GRI é o framework que vai te ajudar a organizar a parte de estruturação de materialidade, das informações relevantes, do disclose, dos indicadores, vai te ajudar a organizar isso tudo e vai te dar o que você deve responder, o que você deve coletar. Então, você vai conseguir identificar quais são os indicadores que você vai coletar aqui, certo? E aí você vai partir para a parte de coleta, de fato, do indicador. Então, o GRI, uma vez que você... Quer dizer, não acabou o GRI, né? Você acabou a parte da coleta do GRI. Depois você vai ter que criar as informações, organizar o relatório para atender o padrão de GRI, que eu vou tentar dar algum exemplo aqui, talvez eu consiga abrir. Mas aqui, nessa etapa aqui, eu começo a entrar numa preocupação de coletar informações que não são necessariamente do GRI. Então, porque, vamos voltar, o teu objetivo é construir o relatório de estabilidade, né? Ou seja, apresentar as informações relevantes que a sua empresa fez com relação à estabilidade durante um ano. Não necessariamente o GRI vai ter todas as informações que você acha relevante reportar. Pode ser que você tenha outras informações, pode ser que você queira falar sobre um projeto específico, pode ser que você tenha ações que não estão coletadas no GRI, que não estão explícitas no GRI. Então, para você construir o relatório de estabilidade, o objetivo é construir o relatório para explicar as ações de estabilidade que a sua empresa fez, você, eventualmente, vai precisar coletar outras informações relevantes que não estão no GRI. Então, aqui começa a ter um pensamento já fora do GRI, mas dentro do seu relatório de estabilidade, que é o que é relevante para você coletar. O sei lá, uma mensagem da diretoria, um planejamento estratégico que você tem, uma justificativa de alguma coisa, um projeto social que você faz que não está detalhado no GRI, enfim. Isso começa a ter a construção do relatório em si, tá? Eu vou tentar, talvez eu consiga apresentar aqui, ó, o próprio relatório da Hazel. A gente consegue aqui em relatos construir um relatório editável, tá? A gente tem um padrão de relatório simples não, né? Ele é até robusto, tá? Mas é um padrão de relatório em que já te dá as perguntas certas. A gente tem como construir especificamente, de forma detalhada, o GRI. A gente tem um relato integrado, que eu não vou conseguir falar nessa live, vou falar na live anterior. E a gente tem esse relatório editável. O que é o objetivo desse relatório editável? É justamente você poder coletar outras informações, outros questionários de outras pessoas dentro da sua empresa, para você compor o seu relatório de estabilidade. E, principalmente, também, organizar as respostas conforme desejado. Porque, como é que você coletou o GRI? Você coletou as informações conforme tópicos, né? Conforme temas, conforme isso aqui, ó. Conforme o tema material, coletei esse disclosure, esse disclosure, esse disclosure. Ou seja, você organizou a coleta de informação conforme o padrão de GRI. Só que para a construção do seu relatório, você precisa, provavelmente você vai organizar as suas respostas conforme você quer organizar o seu relatório. Então você vai ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vai dar tempo de eu mostrar um exemplo aqui, tá?
Então, isso aqui está um pouco no imaginário do que eu estou falando aqui, mas quando eu mostrar o exemplo vai ficar um pouco mais palpável. Mas você vai precisar organizar essas informações conforme você quer, conforme o desejado, né? Ou seja, eu quero que no capítulo 1 eu vou falar só sobre a estratégia da minha empresa, no capítulo 2 eu vou falar sobre o meio ambiente, no 3 eu vou falar sobre governança. Enfim, a organização é sua, né? Então você precisa organizar as coletas de informações que você teve dos diferentes GRI no formato de capítulo 1, 2 e 3 que vai ter no seu relatório. Então, isso é um trabalho que é preciso ser feito também para a construção do relatório de estabilidade. Como eu disse, na plataforma a gente consegue construir isso, eu não vou entrar no mérito de apresentar isso aqui, porque não é a minha intenção nem dá tempo, mas você precisa fazer isso. E aí, depois, você precisa referenciar, né, e criar a tabela final. Eu vou apresentar aqui agora um estudo de caso. Por exemplo, eu vou abrir o estudo de caso da Suzano, por exemplo. Então, aqui, na Suzano, ele construiu um relatório de estabilidade, é um relatório grande, que tem 124 páginas, tá? Ou seja, ele faz justamente a diagramação, né? A diagramação que eu quero dizer é justamente da cara da Suzano, né? Como que você tem que fazer isso, qual é a imagem que você quer colocar, como que você quer colocar. Coloca o sumário, ó, tá vendo? Tem aqui os capítulos, ó, capítulo 1, 2, 3, talará. Quais são as informações que tem aqui. Então, a mensagem da liderança. Então, isso aqui é um tipo de... É um exemplo de texto. É um exemplo de texto que você vai coletar da diretoria, por exemplo. Então, tá aqui, ó. Não necessariamente isso está no... isso aqui, ó, é um GRI 2.22. Ó. Então, quando você constrói o relatório de estabilidade conforme o GRI, toda vez que tem uma resposta de algum disclosure, informação de algum disclosure, você tem que referenciar aqui, ó. Então, ó, GRI 2.22 é uma cobrança de qualquer empresa, lembrando daquele módulo lá, GRI2, é o GRI geral, que precisa falar até uma mensagem da diretoria. Então, a mensagem da diretoria está aqui, ó. Então, tem aqui quem é o diretor e tal, o que ele fez, e as informações que ele quis colocar no relatório de estabilidade. Então, tem essa mensagem, tem a outra mensagem do outro diretor também, ó, GRI 222. Essas informações aqui vocês coletaram num questionário, a diretoria respondeu, etc. E aí que segue, tá vendo? Segue com o relatório de estabilidade. Então, sobre a Suzano, o que ele fala sobre a Suzano? Ó, então, aqui, ó, é o GRI 2.6, especificamente. E aqui ele fala sobre o GRI 2.1 e 2.6. Então, toda vez que você vai colocar as informações, você não vai botar o GRI numa ordem, você vai colocar conforme você quer construir o seu relatório, né? Então, toda vez que você colocar uma informação no GRI, no seu relatório de estabilidade, você deve dizer que aquele GRI está sendo respondido ali. A informação que você coletou do GRI está nessa etapa aqui tá nessa página do relatório. Então, você vai conseguindo, aí você tem toda a diagramação, corzinha, bonitinha, tem que ter um designer, tem que ter... Enfim, entra uma parte já de que o construtor do relatório de estabilidade pode ter um revisor de texto, que eu coloquei aqui, ó. Pode ter um revisor de texto, pode ter um diagramador, pode ter diferentes etapas para você, de fato, construir esse relatório aqui. Revisar o português das respostas, organizar na sequência que você quer, diagramar com as cores, e imagens, e textos, e designs que sejam interessantes. Então, a construção do relatório de estabilidade é complexa, principalmente conforme se você for seguir o GRI, né? Por isso que eu estou dando exemplo aqui da Suzano, eu tinha um exemplo aqui também da Braskem, mas eu não vou chegar a falar até sobre o relato integrado, acho que não vai dar tempo de eu falar. Mas o objetivo é você construir isso aqui, ó, e passar várias informações diferentes, ó. Os produtos, ó, demanda do GRI 2.6, mostrar marcas, as demandas, ó. Aqui não sei qual o GRI específico que ele está falando, mas ele, ó, dá um resumo, capital financeiro, ele está falando sobre os capitais, então, ó, aqui, ó, os capitais da empresa, pode ser até uma demanda do SASB, ou até falando sobre o relato integrado aqui. Então, você consegue, uma vez que você entende essa estrutura de relatório, você consegue navegar sobre diferentes relatórios e entender o que foi feito, entendeu? O que foi falado, como foi falado, qual foi a intenção dela, etc. Eu vou passar aqui para o final desse relatório aqui, porque é uma informação importante que tem do GRI. Então, ó, uma das outras formas de GRI é referenciar e criar a tabela final. Essa tabela final que eu quero mostrar aqui. Ó.
Então, quando você faz um relatório conforme o GRI, você tem que construir essa tabela final aqui, ó. Então, a tabela final, ela lista todos os disclosures que a sua empresa, você relatou conforme o GRI, e diz quais foram as páginas que esse disclosure está. Então, por exemplo, se você quer analisar uma informação sobre verificação externa de uma empresa que fez o relatório de GRI, você não precisa ler o relatório inteiro. Você pode vir aqui nessa tabela final, olhar, que sabe que verificação externa é o disclosure 2.5, e aqui ele vai falar que está na página 1795. Então, em dois momentos desse relatório, ele fala sobre verificação externa. Então, se eu for aqui, por exemplo, no indicador de meio ambiente, sobre, sei lá, energia. Tá aqui, ó. Energia, eu falo o GRI 302.1, 302.2, 302.3, está na página 45. Ele fala até sobre outras referências, ó, princípios pactos globais, ODS, faz outras referências aqui também. Então, você consegue navegar nos relatórios, e para você conseguir achar quais são as informações que você quer e onde está essa informação. Beleza? E aí, a construção dessa tabela, a construção desse relatório que é trabalhoso, né? Como eu falei, ela acaba demandando um esforço muito grande de quem é o responsável pela construção do relatório. Essa parte aqui não é mais especificamente do gestor de estabilidade, como eu disse, ele pode até acumular essa função, né? Mas não é pouco trabalho. É um trabalho que talvez precise, principalmente pelo prazo, às vezes você tem que construir esse relatório em pouco tempo, 1 mês, 2 meses, precisa ter uma experiência e uma prática, e já saber como é que vai construir isso aqui ajuda bastante, né? Então, você tem, o objetivo é você construir essa tabela aqui. Então, vamos entrar, por exemplo, aqui, temas materiais, biodiversidade, vou ver o tema material e energia mesmo, página 45. Ó. Se eu clicar aqui, ele me dá até, ó, todos os consumos de energia em gigajoule, que é uma demanda específica do GRI, ó. Se eu chegar e abrir aqui o GRI 3, ó, olha só que legal isso aqui, ó. É o GRI 302.1. Então, se eu vier aqui no GRI 302.1, ó, 302, ó, energia, 302.1, consumo de energia dentro da organização. Tem aqui as especificações, o que tem que ser reportado, as informações que tem que ser dada, e aqui as informações, o consumo total de energia, dentro, fora, blá, blá, blá. Tem todas as explicações aqui. É justamente o que ele coloca aqui, ó. Consumo de energia de fontes não renováveis, aqui ele diz que precisa ter o consumo de energia de fonte de eletricidade, fontes não renováveis, ó, o GRI pede aqui, ó, em joules ou seus múltiplos, aqui ele botou em gigajoules, tá vendo? Então, ele até referenciou que essa aqui é o indicador do SASB também, de outras referências, tá vendo? O indicador tal do SASB, RP 130, RT, parará. Era até indicador, fez indicação de outras referências, de outros frameworks de relato, que é o SASB. Mas ele te dá aqui, ó, o histórico, 2021, 22, 23, ou seja, o atendimento dessas informações que estão sendo cobradas aqui é justamente essas tabelas que estão aqui, ó, informações relevantes, tá vendo? Que de repente são algumas informações qualitativas que foram solicitadas nesse disclosure. Então você consegue, seguindo o padrão do GRI, que é esse aqui, se várias empresas, diferentes empresas do mesmo setor respondem dessa maneira, eu consigo pegar essa tabela aqui desse setor, consigo pegar a tabela, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar da Braskem aqui, ó, que também fala sobre energia. Ó, isso aqui é interessante. Então já vou no pulo do gato aqui, ó. Já vou na tabela final, gestão do GRI, ó, emissões, resíduos, provavelmente aqui também tem energia. Deixa eu ver se eu acho aqui energia. Ó, empregos, ó, já está aqui, já está em social. Deixa eu ver se eu acho energia aqui. Talvez, às vezes, energia está dentro de mudanças climáticas. Emissões, ó, biodiversidade, água efluente, energia. Aqui, ó. 302, ó. Ó. Consumo de energia dentro da organização. Página 62. Deixa eu entrar aqui na página 62. Consumo de energia dentro da organização. Ó. Vou dar o zoom aqui. Ai, caramba. É exatamente a mesma tabela. Aqui ele colocou mais a intensidade, né? Porque aqui é o GRI, tem que ver qual é o GRI dele, ó.
o GRI 3, 302, 301, 2 e 3. Ele botou aqui, ó, consumo por energia, residuais, gás natural, eletricidade, carvão, ano a ano. Então, essa informação aqui, para a Braskem, é equivalente a essa informação aqui da Suzano. Então, a gente consegue comparar um com o outro. Aqui na Suzano, eu fui explicando passo a passo. Na Braskem, eu fui, dei 2 cliques aqui e consegui chegar na informação que eu quero da Suzano. Deixa eu ver se aqui tem uma tabelinha diferente. Não tem. A informação que eles colocam é dessa maneira aqui mesmo, nesses gráficos. Então, facilita usar esse padrão, eu enxergar um relatório e outro, entender como é feito, entender como que foi organizada a informação. Tá? Então, essa parte aqui é bem interessante, como eu disse, é bem trabalhosa, essa construção desse relatório. Imagina você ter que fazer a gestão de todos esses indicadores aqui. Aí eu vou falar da Hazel. A Hazel justamente tem uma etapa de gestão de indicadores, que a gente coleta dados e tal, organiza, blá, 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 e já cria essa gestão desses indicadores dentro da plataforma da Hazel, para já pegar e colocar, eventualmente, no relatório de estabilidade. Esse trabalho, que não vou dizer que poderia, que não é necessariamente manual, existem outros sistemas, mas esse trabalho de organização da informação, de dados e tal, é justamente o que a gente faz dentro da plataforma da Hazel. E aí a construção do relatório acaba sendo mais fácil e mais rápido. Ela continua dando um trabalho, mas a gente otimiza boa parte da jornada de construção desse relatório, se a gente fizer a gestão do indicador. Mas voltando para cá, a lógica é essa aqui: você construir essas tabelas de diferentes indicadores, diferentes temas materiais. O gás de efeito estufa está aqui. O gás de efeito estufa da Braskem, provavelmente está aqui um pouco mais para baixo. Ó, tem essa imagenzinha aqui, ó, diz que I'm green, sustainability. Eu poderia ir lá no índice e procurar onde que está a emissão de gás de efeito estufa da empresa. Eu não preciso procurar aqui, ó, datações de mudança climática, ele está por aqui. Ó, gestão de água, enfim. Emissão de carbono biogênico, isso aqui deve estar falando de gás de efeito estufa também. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Deve ser isso aqui, ó. Energia renovável, falando de energia. Você consegue fazer essa relação, entendeu? De um relatório com o outro. Enfim, só para concluir, eu vou passar aqui, vou falar rapidinho dos itens que estavam faltando aqui, que é muito interessante. Eu já acabei falando dos casos, né? Vale eu falar do Academy da Hazel. Na Hazel, a gente tem uma Academy que a gente fala, tem um curso lá que a gente faz justamente o estudo de caso da Suzano, foi a Narja que fez da Hazel. Tem um vídeo lá muito interessante. Então, se você for aqui acho que no Academy não está aberto aqui. Se você for lá no Academy da Hazel e procurar gestão de estabilidade, você acha um vídeo nosso falando mais sobre relatório de estabilidade. Eu acho interessante bastante também falar sobre outras formas, vou falar bem brevemente, tá? Essas outras formas de gestão de informação, que é por isso que eu peguei o caso da Braskem e da Suzano, porque o relatório de estabilidade é uma informação relevante, que está consolidado tudo. Mas o objetivo daqui é você divulgar as informações de estabilidade. Então, tanto a Suzano quanto a Braskem tem aqui um site que você pode ver a estratégia de estabilidade da empresa. E aí você vê aqui outros materiais, práticas, políticas, materialidade de temas relevantes, as ODS. Você consegue pegar outras informações sobre a gestão e estabilidade da empresa, não necessariamente só pelo relatório, mas de outras formas. Então, é sempre interessante pensar que o relatório é uma forma de divulgação. O relatório de estabilidade também aqui da Suzano, a lógica é a mesma. Você pode baixar o relatório de estabilidade, mas ele tem vários outros caminhos para você buscar sustentabilidade, estratégias, compromissos e tal. O relatório é uma forma consolidada de você enxergar as ações de estabilidade da empresa. E eu acho muito interessante na Suzano que eles colocaram aqui eles criaram um relatório resumido, né? Eu acho isso muito interessante, é um resumo estratégico, porque ele tem 25 páginas. Então, a Suzano ele tem um relatório completo, que tem aqui 124 páginas, mas ele também tem um relatório, um sumário, um resumo, que basicamente ele passa as informações principais da empresa, né? Quais são as ações que a empresa faz, os resumos. Esse slide a gente acabou de ver lá antes. Passa as preocupações. Então, é uma forma também de você entender
como que a empresa faz sem precisar entrar muito no detalhe. Então, às vezes, o que eu enxergo? Eu tentei apresentar aqui o tamanho que é a divulgação de sustentabilidade da empresa, utilizando um relatório, um relato, conforme o GRI, ou até mesmo utilizando o site, etc. Mas, às vezes, para uma empresa menor, esses relatórios resumos aqui, talvez seja suficiente, né? Talvez seja uma forma de você já apresentar o que você faz inicialmente, né? Mas sem esse trabalho todo. Então, você ter, por exemplo, a sua materialidade, você ter a sua relação de indicadores, práticas, medidas e políticas daqueles temas, ter eventualmente a relação dos indicadores tal com o GRI, com o disclosure, e falar isso de forma resumida num relatório, muitas das vezes já atende empresas que estão iniciando a gestão de estabilidade, está construindo, por exemplo, o primeiro relatório de estabilidade. Então, eu aqui parto do princípio de que não dá para tentar dar um passo maior que a perna, e se a empresa não tem investimento, não tem tempo para fazer um relatório desse formato aqui que eu apresentei da Braskem e Suzano, porque realmente é muito trabalhoso, existem formas mais simples de fazer um relatório, utilizando algumas referências do GRI, utilizando algumas referências até mesmo do relato integrado, a materialidade, alguma experiência da própria plataforma da Raso que te dá essa estrutura de organização, mas que é possível construir um relatório de forma mais simples. E aí, obviamente, isso depende muito do qual é o seu objetivo. Então, a construção do relatório tem que partir do princípio que você tem um objetivo para construir o relatório. Qual é o objetivo que você tem daquele relatório? É construir um relatório de estabilidade? É construir um relatório, um relato integrado? Que a Suzana aqui tem um relato integrado, que é um pouco diferente. Relato integrado é quando você junta as informações financeiras, relatório integrado, as informações financeiras e de estabilidade no único relatório. Então, é um passo a mais ainda do relatório de estabilidade. Então, você precisa disso, você tem capacidade, você tem essa demanda, você tem essa necessidade? Se tiver, é isso, o caminho é esse. Agora, se você está sendo cobrado por um fornecedor, você tem que construir o seu primeiro relatório, está nessa etapa inicial, talvez você consiga usar isso aqui tudo como referência, aprender como é que isso é feito e pensar em construir um relatório bom, mas mais simples, que atenda a sua demanda específica, atenda a sua necessidade de mostrar o que você faz, o que você está planejando, como é que você está avançando na agenda de sustentabilidade da sua empresa, mas sem toda essa robustez e essa complexidade toda que foi falada aqui. Beleza, pessoal? Falei para caramba, pensei que ia falar devagar, mas não falei, mas eu acabei falando também sobre a diferença do relato integrado, estabilidade, bem rapidamente, tá? Se vocês buscarem na internet o que é relato integrado, vocês vão conseguir entender e vai ver que tem que ter essa relação financeira aí também, né? Indicadores financeiros. Falei das outras formas de divulgação, falei dos casos, falei do Academy da Raso, falei da revisão, diagramação, enfim. Acho que acabei conseguindo falar de tudo aqui rapidamente, mas consegui falar de tudo que eu tinha como objetivo aqui.